Olá, no 24º dia de guerra, Israel ampliou a ofensiva terrestre e manteve o bombardeio maciço na faixa de Gaza. Diante da crescente pressão internacional por uma trégua humanitária, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comparou um cessar-fogo a uma rendição ao movimento de resistência islâmica, o Hamas, ao terrorismo e à barbárie. Netanyahu declarou que o momento é de guerra. Ele citou o ataque japonês a Pearl Harbor no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, que levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial, e também os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, para dizer que os Estados Unidos não aceitariam um cessar-fogo. São condições diferentes. Mas, enfim, a Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Este é o tempo da guerra, declarou o chefe de governo de Israel. Ele também rejeitou as pressões para renunciar depois do fracasso ao não conseguir impedir a ação terrorista do Hamas em 7 de outubro. A única coisa que vou renunciar é ao Hamas. Vamos enviá-los para a lata de lixo da história. Para justificar o grande número de mortes na população palestina, em Gaza, Netanyahu afirmou que a morte de civis sempre faz parte da guerra. Lembrou um ataque que atingiu uma escola em Copenhague, a capital da Dinamarca, em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, em que 86 crianças foram mortas. O argumento é sempre que o exército de Israel não é pior do que os outros exércitos. Na verdade, a morte de civis em guerras aumentou muito no século XX com a industrialização da guerra. O desenvolvimento de artilharia pesada, dos tanques, navios e aviões de combate que atacam à distância e quase sempre indiscriminadamente. No século XX, passaram a morrer mais civis do que militares nas guerras. Esta guerra é o que se chama, por exemplo, de uma guerra da quarta geração. Um exército nacional enfrenta um grupo armado irregular. A maioria dos conflitos no mundo pós-Guerra Fria é assim. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma exceção, são dois países, dois estados nacionais em guerra. Nesta guerra, temos de um lado as Forças Armadas regulares de um país com 169 mil militares e 360 mil reservistas convocados, e o 14º maior orçamento militar do planeta, que é Israel. Tem até armas nucleares, mas não vai usar. De outro lado, há um grupo armado irregular, uma milícia que não tem tanques, blindados, artilharia pesada, nem navios e aviões de guerra. Tem 30 mil milicianos que não usam insígnia nem uniforme, misturados com uma população civil de 2.300.000 habitantes, espremidos num território com 6.300 habitantes por quilômetro quadrado, uma das maiores densidades populacionais do mundo. Nesta luta totalmente desigual, o lado mais fraco vai usar táticas de guerrilha, emboscada, armadilhas, e os reféns e a própria população civil palestina como escudos humanos. E Israel vai usar uma superioridade militar esmagadora sem maior compaixão pela população civil de Gaza. O Hamas afirmou que entrou em choque com o exército de Israel no sul e no norte da faixa de Gaza. Os palestinos divulgaram um vídeo de um blindado israelense atacando um carro de passeio na principal estrada entre o norte e o sul da faixa de Gaza. O carro seguia o rumo norte quando encontrou a barreira de Israel, que quer que os palestinos todos civis e vão para o sul de Gaza. Quando o carro dá a meia volta, foi destruído. Até agora, pelo menos 8.306 palestinos foram mortos nos ataques de Israel à faixa de Gaza, entre eles 3.457 crianças. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos confirmou esse número de morte de menores de idade, que é mais do que todas as crianças mortas em zonas de guerra no mundo desde 2019. Mais 10 funcionários da Agência da ONU para Refugiados Palestinos foram mortos nos últimos 3 dias, elevando o total para 63 desde o início da guerra. Mais 2 hospitais de Gaza foram atingidos pelos ataques israelenses. Desde o início da guerra, a Organização Mundial da Saúde registra 200 ataques a serviços de saúde,
82 em Gaza e 118 na Cisjordânia, com 494 mortes. Israel alega que matou 1.500 milicianos que invadiram o país no ataque terrorista de 7 de outubro, quando mais de 1.400 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 250 sequestrados. O exército de Israel identificou até agora 238 reféns. Na noite de domingo para segunda-feira, foi libertada a soldada Ori Megiddish, de 19 anos, mas se soube da morte de uma jovem judia alemã que pode ter morrido no ataque terrorista. A milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, assumiu na segunda-feira a responsabilidade por uma série de ataques contra Israel, com foguetes, mísseis e tiros. Israel contra-atacou, bombardeando posições do Hezbollah no sul do Líbano. Desde o início da guerra, aumentaram as escaramuças nesta fronteira entre o sul do Líbano e o norte de Israel, e 47 milicianos, pelo menos 47 milicianos do Hezbollah foram mortos. Há confrontos diários e a situação pode sair de controle. O líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, vai fazer um pronunciamento na sexta-feira. Talvez deve anunciar se o grupo criado, financiado e armado pelo Irã vai entrar na guerra como querem os líderes do Hamas. Nas últimas 2 semanas, houve 23 ataques contra forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, que o governo norte-americano atribui a milícias ligadas ao Irã. Os Estados Unidos atacaram alvos iranianos na Síria, mas os ataques não cessaram. E há um risco de desestabilização da Síria, que está no fim de uma guerra civil de 12 anos, com mais de 400 mil mortes. Mais 27 caminhões com ajuda humanitária entraram na segunda-feira em Gaza e outros 39 nesta terça-feira, elevando o total até agora para 156 caminhões. A ONU diz que são necessários 100 por dia, então é pouco. Os apelos internacionais por uma trégua por razões humanitárias se multiplicam. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu pela 7ª vez desde o início da guerra, sem sucesso. 2 funcionários das Nações Unidas deram depoimentos pungentes. O diretor da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, mandou uma declaração do Oriente Médio em que diz que a escala de horror que as pessoas estão experimentando em Gaza é realmente difícil de transmitir. 4 projetos de resolução foram rejeitados até agora no Conselho de Segurança, um do Brasil vetado pelos Estados Unidos, que claramente não querem discutir a guerra no Conselho de Segurança da ONU. A Casa Branca manifestou preocupação com a crescente onda de antissemitismo que cresceu em 400% nos Estados Unidos desde o início da guerra no Oriente Médio. Em Las Vegas, um homem foi acusado de ameaçar matar a senadora judia Jack Rosen ao enviar mensagens antissemitas, responsabilizando a senadora pela morte de civis palestinos. Estudantes judeus da Universidade de Cornell, no estado de Nova York, a universidade está sob proteção policial depois que estudantes judeus foram ameaçados. A governadora Kathy Hochul declarou que Nova York não vai tolerar ameaças, ódio e antissemitismo. O Japão impôs sanções a 9 pessoas e uma empresa dos Estados Unidos descritas como financiadoras e facilitadoras do Hamas. O bilionário judeu Michael Bloomberg, dono da agência de notícias Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, lidera um grupo que vai doar 88 milhões de dólares para serviços médicos de emergência em Israel. Bloomberg, que já foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, vai entrar com metade desse dinheiro. E o Banco Mundial adverte: uma escalada da guerra pode provocar uma alta de até 75% nos preços internacionais do petróleo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção.
Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, que a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.